Giro de Notícias. Muito bem, são 5 horas 34 minutos na capital amazonense, 5 horas 34 minutos. Durante todo o mês de março, os profissionais, parceiros aqui da rádio Band News Difusora, da Rádio Difusora do Amazonas, estão mergulhados em uma linda programação que é para celebrar justamente, homenagear também e inspirar respeito e admiração a todas as mulheres. São mais de 60 entrevistas, homenagens e podcasts para fortalecer o debate sobre o respeito e a valorização da mulher em todas as áreas. É a campanha Elas Têm o Poder 2025, porque todas elas, claro, têm o poder de transformar o mundo. E nós recebemos, neste momento aqui no Giro de Notícias, aqui nos estúdios, a doutora Régia Coelho, fisioterapeuta. Uma boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à Rádio Difusora, seja bem-vinda à campanha Elas Têm o Poder 2025. Boa tarde, é muito prazer estar aqui, poder participar, né? E é uma honra realmente poder, como mulher, no mês das mulheres, estar aqui para falar um pouco da nossa trajetória. Ela que tem uma vasta experiência na fisioterapia, trabalha já, inclusive, há alguns anos com alguns times, com alguns atletas amazonenses. E para me ajudar aqui nessa entrevista, ajudar o Geraldo Campelo também aqui nessa condução, nessa conversa com a doutora Régia Coelho, eu recebo aqui nos estúdios o Adeilson Albuquerque, narrador, grande especialista em esportes aqui da casa. Adeilson, boa tarde. Boa tarde, Alex, Geraldo. Boa tarde a toda a nossa equipe, a doutora Régia. É um prazer reencontrá-la. Ela que é uma pessoa marcante, né, no futebol amazonense. No meio da macharada, ela está lá, servindo até de mãos milagrosas, né? Como daqui a pouco a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. É um prazer participar com vocês, Alex. Aproveito e faça as honras da casa, Adeilson. É com você o primeiro questionamento. Fica à vontade. Bom, eu queria até que a doutora Régia contasse um pouquinho aí, já que ela foi a primeira mulher fisioterapeuta, né, no futebol amazonense. Já salvou muitos atletas que em algum momento estavam assim, numa situação delicada, vai a campo, vai jogar, vai para uma decisão, não vai, de repente as mãos milagrosas, como alguns atletas citavam e citam, né? A doutora Régia aparecia ali e ajudava. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho essa sua história. Já passou em quase todos os clubes, né, do futebol amazonense, mas é claro, um pouco mais marcante no time do Manaus Futebol Clube. Ela que vem do município de Carauari, doutora Régia. Isso. É um prazer poder estar aqui, né, e poder compartilhar um pouco da história da fisioterapia no futebol amazonense, principalmente a fisioterapia mulher, né? Em 2004, eu fui convidada para ingressar no time de futebol do São Raimundo. Na época, a gente estava na Série B do Brasileiro. Então, assim, de 2004 até 2007, eu fiquei no São Raimundo. E aí, em 2009, eu fui para o Nacional e fiquei no Nacional até 2018. Em 2019, eu fui convidada para ir para o Manaus e, graças a Deus, assim, foi o ano do acesso, nós tivemos grandes vitórias, né? E aí, em 2024, eu tive uma participação no Nacional, voltei para o Nacional. E em 2025, agora, estou no Manaus novamente como coordenadora do setor de fisioterapia de lá. Parabéns. Olha, realmente é uma coisa muito interessante a gente saber, né? Porque geralmente é um segmento dominado pelos homens, vamos dizer assim, né? E que agora tem mudado muito, né? E saber dessa tua trajetória é muito importante, inclusive, para outras mulheres e para outras profissionais também. Agora me conte uma coisa, o que um atleta precisa saber sobre fisioterapia esportiva para evitar as lesões e assim melhorar o desempenho dele em campo? Assim, a fisioterapia hoje, a medicina esportiva, né? Nós não trabalhamos somente na parte da reabilitação. Hoje a gente faz uma parte de prevenção, de reabilitação e de manutenção. Então, hoje o atleta, eles têm muita consciência de que eles procuram um departamento de fisioterapia não somente quando estão machucados,
eles vão lá para fazer uma parte de prevenção. Geralmente, antes de sair para o treino, eles vão lá, eles fazem um trabalho de alongamento, de mobilidade. A gente passa algumas orientações. Então, hoje, o setor de fisioterapia, isso é no Brasil, no mundo, a gente trabalha de uma forma global, não somente na reabilitação, e principalmente na parte de prevenção. Então, os atletas hoje já têm essa consciência de que eles precisam fazer um preventivo. Então, eles nem precisam ser chamados. A gente dá aquele horário, eles já vão lá, olha, eu queria fazer a mobilidade, eu queria fazer um alongamento, queria fazer um recovery, que é uma recuperação, já se preparando para o treino. A senhora contou, nesse período de 2004, né, o tempo áureo do futebol amazonense, a Série B, com o time do São Raimundo, levando 15, 30, 40 mil pessoas para o Vivaldo Lima. E agora, nessa temporada que a gente vê o Nacional voltando a despontar no cenário nacional depois de 10 anos do último título. E o time do Manaus, claro, já levou mais de 45 mil torcedores em 2019, né, para a Arena. O time do Amazonas agora na Série B. Mudou muita coisa na fisioterapia, doutora Régia, de 2004, do período áureo do São Raimundo, até 2025? Sim, mudou realmente muita coisa. Naquela época, a gente fazia só a parte de reabilitação, né? Os atletas machucavam, chegavam com a gente fazia a parte de reabilitação e devolvia ele para o preparador físico para fazer a transição. Hoje não, que nem eu volto a falar, né? A fisioterapia evoluiu muito, não só aqui no Brasil, no mundo. A gente vê que hoje o fisioterapeuta está introduzido em toda a equipe multidisciplinar. No vôlei, no basquete, na natação, em todas as modalidades a fisioterapia está presente. Então, assim, a fisioterapia ela é uma profissão que ela vem crescendo muito, né? E assim, a gente que é um pouco das antigas, a gente tem que acompanhar essa evolução, né? A gente vai buscar fora cursos, se especializar justamente para que a gente consiga acompanhar a evolução, né? O futebol de 2004, até mesmo dentro do campo, para quem conhece um pouco de futebol, viu que evoluiu muito. Tanto a maneira tática, esquema tático. Então, tudo isso realmente tem, né, mudado e a gente tem que acompanhar essa evolução. E por falar nisso, a fisioterapeuta é torcedora também de algum clube amazonense? A senhora tem aquele clube que realmente a senhora torce de paixão ou não pode falar? Se não puder, tudo bem. Ela tá no Manaus. Olha, assim, todo mundo me pergunta assim, qual é seu time? Hoje o meu time é o Manaus. Tá certo. Então eu falo para todo mundo. É o time profissional ou é o time do coração? Olha aqui, né? No time que eu estou é o time meu do coração. Pronto, tá certo. Foi boa essa resposta, eu gostei. Saiu bem, saiu bem. Doutora Régia, agora queria saber da senhora uma outra questão em relação à nossa temperatura, né? Nossas situações climáticas aqui, é quente, é úmido. Isso interfere um pouco também no condicionamento do atleta? Exige um pouco mais ou deve ser feito um trabalho mais, como é que a gente pode dizer, mais leve em relação ao período em que a competição ocorre? Não, realmente tem muita influência. Então, geralmente, quando chega a delegação, né, que começa a pré-temporada, geralmente a gente participa de treinos informando para eles, olha, vocês não precisam esperar ter sede para hidratar, vocês têm que hidratar, a água tem que estar sempre ali na beira do campo, porque aqui o nosso clima é muito diferenciado. Então, os atletas se desgastam mais. A maioria dos atletas, hoje, dos clubes, não são da nossa região. Então, eles chegam e aí eles perguntam assim, mas eu estou suando muito. Eu digo, aí é que a gente entra com a nossa parte de informação para o atleta. Não espere, todo atleta novo que chega no clube, eu faço questão de chamar e dizer, não espere ter sede para beber água, você tem que hidratar. Então, a gente tem uma rotina no clube hoje de hidratar os atletas com soro oral, no pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, a gente já tem um esquema todinho junto com o preparador físico, da gente manter esses atletas hidratados, porque realmente aqui na nossa região é diferenciado. Você vê quando o time de fora vem jogar aqui, realmente tem essa influência do nosso clima. Tereza Pinheiro. Não podia deixar de perguntar, como mulher aqui na bancada do Giro, pedir
claro, que o AD participasse, porque ele já conhece sua trajetória, já é teu fã, falou, poxa, doutora Régia e tal. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta mais direcionada para as mulheres, né? Que no Amazonas as mulheres estão cada vez mais presentes, né? No meio esportivo. Você já comentou que nunca se sentiu constrangida ou sofreu nenhum tipo de preconceito, né, nessa área. Como é que tem sido a atuação das fisioterapeutas esportivas nesse cenário? Você sente que ainda há desafios, que ainda há muito a ser superado? Sim, realmente, assim, durante todo esse tempo, eu realmente sempre fui muito respeitada, tanto dentro de campo, quanto dentro do vestiário, porque a gente participa não somente dentro do campo, né? A gente participa ali do vestiário, de toda a preparação do jogo, dos atletas. E, assim, sempre fui muito bem respeitada pelos atletas, pela comissão técnica. Mas, assim, realmente ainda tem muitos desafios para a gente, né? Hoje a gente vê, são poucas mulheres. Eu acho que se a gente vê fazendo campo, eu fiz muito campo na época do São Raimundo, na época do Manaus, aos anos atrás. Hoje eu fico mais na coordenação, mas eu sempre digo, se precisar, eu estou ali pronta para fazer campo também, entendeu? Mas, assim, realmente os colegas, as mulheres que realmente buscam trabalhar nessa área, a gente tem muito desafio, mas, assim, eu quero dizer que é um ambiente muito gostoso, é um ambiente muito respeitador, sabe? Não tem realmente diferença de dizer que, porque é mulher, você não pode entrar, não. A gente sempre... Eu fui sempre muito bem acolhida. Eu queria saber da senhora, doutora Régia, inclusive agora há pouco a gente até conversava aqui, que em 2019, quando a senhora estava no time do Manaus, né, o Jefferson, o atacante, ele fez 2 gols, depois ele correu para abraçar a senhora, agradeceu, disse que as suas mãos milagrosas o ajudaram a estar em campo e fazer aqueles gols. Eu queria que a senhora contasse um pouco essa história para a gente e se existe, assim, na sua trajetória, algum atleta que marcou a sua profissão exatamente por ter sofrido uma lesão e, consequentemente, a recuperação dele também? Sim, geralmente tem, né? Durante uma temporada, a gente tem aqueles atletas que são titulares e que, naquele momento crucial, eles machucam e a gente tem que, em tempo ágil, botar eles em campo, né? Assim, do São Raimundo eu poderia citar vários, inclusive o Delmo, né? Eu lembro de um jogo no Vivaldão, casa lotada contra o Náutico e todo mundo em cima de mim, uma pressão, e a gente ali com o Delmo pronto, mais um pronto sem dizer que ele estava pronto para entrar, e o Delmo naquele dia fez 2 gols e não acabou um pênalti do terceiro. Então, assim, ele terminou, ele também foi lá, dedicou, porque ele estava com 30 dias de uma artroscopia de joelho e que ninguém acreditaria que ele voltaria, né? E a gente conseguiu colocar o Delmo para jogar, assim. E teve vários, Donizete, teve vários desses meninos da época do São Raimundo. E do Jefferson também foi assim, ele tinha uma lesão, era uma lesão grau 2, e que a gente não acreditaria, ele, né? Todo mundo achava que ele não conseguiria voltar com menos de 4 a 6 semanas. E assim, ele voltou, e voltou em grande, né? Grande Estilo, e conseguiu fazer os 2 gols, assim, que foi aquilo ali, foi uma grande vitória, realmente. Assim, tem vários atletas, né, que a gente poderia citar. O Ibiapino foi um também, o Ibiapino operou, fez LCA, e ano passado, quando ele voltou, ele foi o artilheiro, entendeu? Campeonato. E assim, ele também, eu não estava no Manaus, mas ele veio me agradecer, Olha entendeu? aí. Assim, pela recuperação. Então, isso assim é muito Que gratificante. massa, né? Que massa. Alex. Muito bem, 5h48, 5h48, o tempo passa rápido. A gente, aqui no Giro de Notícias, está muito feliz em recebê-la. Doutora Régia Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro de Notícias. Antes de finalizar agora aqui o nosso bate-papo, queria que a senhora deixasse uma mensagem às mulheres que estão acompanhando aqui o Giro de Notícias, em especial às alunas de fisioterapia, aos estudantes de fisioterapia que pretendem ingressar aí por essa área. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a família Difusora. Eu sou fã, o Roberto Peste, assim, mora no coração, assim, ó. Então, assim, eu sou muito fã, realmente, da Difusora, do pessoal de apoio aí. E, assim, eu gostaria de dizer que
se você realmente, a mulher, a fisioterapeuta, a acadêmica, que queira realmente ir para o lado do futebol, ela será bem-vinda. E, assim, tem um acolhimento, a gente está ali à disposição. Eu tenho várias acadêmicas que me procuram, as pessoas que me procuram, eu sempre procuro atendê-las da melhor forma possível e dizer, eu acho que a mulher ela tem que estar onde ela quer, onde ela se sente bem, entendeu? E é isso que faz a gente, mulheres, crescer, realmente. Que show, rapaz. Show de bola. Muito bem. Não, merece os nossos aplausos. por Oh, favor. é isso. A todas.